Então, para a gente começar aqui, o nosso tema ele é envoltórios celulares, ou seja, a gente vai ver nessa matéria o que envolve uma célula, o que está em torno dela, como funciona e tudo mais. Só que eu não posso começar com vocês um conteúdo sobre células se eu não falar para vocês antes, ou pelo menos dar uma introdução apenas, sobre os microscópios. Por quê? Porque a gente vai falar sobre um conteúdo de nível celular, ou seja, algo invisível aos nossos olhos. E para tudo que eu falar para vocês aqui, foi necessário um equipamento para poder enxergar, foi necessário um equipamento para conseguir comprovar aquilo. E esses equipamentos são os microscópios. Então eu preciso que vocês tenham pelo menos uma noção, uma base da história de como esses equipamentos fazem parte da nossa vida hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, em qualquer momento você liga o seu microfone, chama e aí você pode perguntar. Então, só para a gente fazer uma introdução aqui sobre o microscópio, aqui vai ser bem rápido a história. A gente tem que ver que a história do microscópio, ela começa em 1595, com esse homem aqui, Hans Janssen, e o filho dele, Zacharias Janssen, que eles eram especialistas em criação de lentes. Lentes para muita coisa, lentes para óculos, lentes para fazer telescópios. Lembrando que telescópio é um equipamento para enxergar longe. Microscópio é um equipamento para enxergar coisas pequenas. Então, o que eles fizeram? Eles criaram este equipamento aqui, que é um microscópio manual, né, que você tem que estar segurando ele para poder enxergar, e que tinha um poder de ampliação de 3 vezes mais. Ou seja, alguma coisa que tivesse 1 centímetro, ela ia passar a ter 3 centímetros para o meu olho ali quando eu estivesse enxergando. Era pouco? Era. Mas foi assim, o que deu a iniciativa para que outras pessoas pensassem em fazer algo semelhante. E aí, isso despertou a necessidade deste pesquisador, Antoine van Leeuwenhoek, de criar um microscópio melhor. Na verdade, nós dizemos que Leeuwenhoek foi o pai da microscopia. Ele desenvolveu vários tipos de microscópios, inclusive, só para efeito de curiosidade, ele tinha uma coleção que ele criou com mais de 250 tipos de microscópios. Um dos microscópios dele que ficou mais famoso é esse que está aqui na imagem. Eu fiz questão de pegar esse que tivesse uma mosca presa aqui. Por quê? Porque quando você vê só essa foto, você não tem noção do tamanho que era esse microscópio dele. E, na verdade, esse microscópio, não sei se dá para ter noção, era algo deste tamanho. Para você ter uma ideia, o lugar onde você olhava, a lente onde você colocava os olhos ali para enxergar, era do tamanho da cabeça de um alfinete, de tão pequeno que era. Mas o tamanho não importava muito, porque esse microscópio dele tinha uma capacidade de ampliação de 200 vezes, ok? Então, Antoine van Leeuwenhoek é considerado o pai da microscopia, ou seja, ele é quem desenvolveu as melhores técnicas para a criação de microscópios. Depois, quando os microscópios se espalharam, começaram a ser comercializados e ser utilizados em pesquisas, porque a princípio os microscópios eles eram utilizados como uma diversão. Você queria ver alguma coisa, você pegava e colocava. E depois ele passou a ser utilizado como pesquisa, como objeto de pesquisa. Aí entra Robert Hooke, porque ele começou a observar, a estudar e a registrar o que ele via no microscópio. E uma das coisas que Robert Hooke fez foi pegar uma planta, especificamente uma cortiça, e ele pegou um pedaço dessa cortiça, um pedaço do tecido da planta, e colocou no microscópio. Provavelmente este microscópio que vocês estão vendo aqui, eu vou explicar daqui a pouco como que ele funcionava. E na imagem dele,
que ele observou foi, não temos a foto, né, do que ele viu, mas provavelmente foi algo semelhante ao que vocês estão vendo nesse círculo aqui. O que era isso? Para nós sabemos atualmente que isso daqui eram células vegetais mortas, que normalmente a superfície da planta, a epiderme dela, é constituída de células mortas, quando a planta já não está mais verde. E era o que ele estava vendo, mas ele não sabia o que era isso, porque a célula era desconhecida. E o que acontece? Ele foi a pessoa que deu o nome célula à estrutura que ele viu no microscópio. Porque no latim, essa célula, a gente pode traduzir como compartimento. Então ele entendeu que aqui eram pequenos compartimentos que formavam aquela planta. Então ele é o responsável por batizar aqui o nome célula, tá? Então aqui em 5 minutos eu consegui passar para vocês uma breve explicação aqui da história. Mas vamos trazer agora para a atualidade, para a gente entender quais são os tipos de microscópios usados atualmente. Na verdade, eu vou falar para vocês de 2 tipos e 2 subtipos, ok? O mais comum dos microscópios é esse que vocês estão vendo aqui, que é chamado de microscópio de luz ou microscópio óptico. Esse daqui é o mais comum, mais utilizado. Inclusive, lá na nossa escola, nós temos um desse que é muito potente, até mais do que esse da foto. E ele tem um mecanismo muito, muito simples de funcionar. Ele tem aqui embaixo uma fonte de luz, uma lâmpada. Na verdade, quando você liga o microscópio na tomada, é só para acender essa lâmpada. Ele emite uma luz, o material ele é colocado em cima dessa bandeja. Tem que ser um material translúcido. O que é isso? É um material que permite a luz atravessar ele. Então, para efeito de curiosidade, se você quiser saber, se eu colocar o meu dedo no microscópio e olhar, eu não vou ver nada, porque a luz não vai atravessar o meu dedo. Tem que ser materiais bem finos mesmo. Então, eu coloco o material aqui na bandeja, a luz atravessa e entra nessas estruturas que você está vendo aqui. Isso daqui se chama canhão, essa estrutura rotativa chama canhão, e preso ao canhão, nós temos aqui as objetivas. O que é a objetiva? É o que vai dar o aumento. Então, normalmente, esses microscópios têm 4 objetivas. Uma, a menor, que aumenta 4 vezes, a segunda, que aumenta 10, a terceira, que aumenta 40 vezes, e uma quarta, que aumenta em 100 vezes. E aí você escolhe qual aumento que você quer. A luz, ela atravessa a objetiva. Aqui tem um espelho que joga a imagem para o lado e você olha nessas 2 estruturas chamadas oculares. A ocular, ela também aumenta a imagem, normalmente 10 vezes, tá? Então, olha só, se eu coloco aqui embaixo uma objetiva de 100 vezes e aqui a minha ocular aumentando 10 vezes, 10 vezes 100 dá 1000. Então, a capacidade de ampliação desse microscópio é de até 1000 vezes, tá? É algo muito, muito potente. Dá para ver muita coisa. Inclusive, eu peguei essa imagem. Isso daqui é uma raiz do cabelo humano. Sabe assim, quando você puxa um fio de cabelo, aquela partezinha branca que nós vemos é a raiz do cabelo. Aqui é uma raiz do cabelo humano ampliada no microscópio óptico num aumento de 100 vezes. Ou seja, estou usando só 10% da capacidade para fazer essa imagem. Ou seja, dá para ver muita, muita coisa, ok? Mas a tecnologia melhorou e hoje nós temos outros tipos de microscópios. Entre os tipos que nós conhecemos estão os microscópios eletrônicos. O microscópio eletrônico ele é diferente do microscópio óptico. O eletrônico, para você ter uma ideia, aqui eu tenho um microscópio eletrônico de transmissão. Gente, para você ter uma noção, isso daqui é um computador de mesa. É um computador que você tem em casa, que tem lá na escola. Isso do lado dele é um microscópio. Olha o tamanhozinho da criança que está aqui. Então, ele é um equipamento muito grande. Esse aqui é super moderno, esse que está na foto. Ele é super moderno. Para você ter uma ideia,
para que ele funcione, ele tem fios de ouro, por causa da condutividade que o ouro tem, na sua composição. E o que acontece? Os microscópios eletrônicos, de uma forma geral, eles têm uma capacidade de aumento de até 1 milhão de vezes, ok? Então, eles são muito, muito, muito potentes. Esse daqui é um microscópio eletrônico de transmissão. Os de transmissão, eles criam esse tipo de imagem. Uma imagem plana, a gente não tem noção de profundidade, nada disso. Diferente de outros tipos de microscópio eletrônico, como, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura. O de varredura ele já é um pouco menor, tá vendo aqui a imagem? E a vantagem do microscópio eletrônico de varredura é que ele dá noção de profundidade e densidade dos materiais. Então, olha que legal. Aqui nós temos a cabeça da larva de uma abelha. Então, aqui você vê aqui, né, os olhos, as peças mandibulares dela. Então, o microscópio eletrônico de varredura, ele dá essa noção de profundidade. Entre os microscópios eletrônicos utilizados, o de varredura, ele é um dos mais utilizados, tá? Aqui, por exemplo, na imagem você está vendo aqui a cabeça de uma formiga, aqui você está vendo os pelos que está no lombo, nas costas, aí vamos falar o termo correto, né? No tórax desse animal. Então é isso, ok? Aqui eu acabo com a parte de microscópio. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade que queira sanear aí? Não? Não, eu quero, professor. Pode eu quero falar. saber só aquilo que você tinha falado. Isabela. Ah, tá. Pavani. Eu quero saber só aquilo que você tinha falado do Anthony Van, que ele era pai da... Deixa eu voltar. Pai da microscopia, ou seja, pai dos microscópios. Isso, aqui. é só que eu queria saber porque eu estava anotando. Ah, tá. Não, maravilha. Tá lá, inclusive, nos materiais que era para vocês trazerem o livro. Eu estou falando a partir da página 533 da apostila 1 e caderno para anotações mesmo. Mas maravilha, fico feliz em saber que está anotando. No livro também. Alguém mais? Alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar aqui. Então, essa daqui é a parte sobre microscópios. Quando a gente voltar para a escola, para as aulas presenciais, nas nossas práticas que nós vamos fazer, aí vocês vão aprender o funcionamento desse microscópio, ok? Vocês vão mexer, vocês vão arrumar o foco, eu vou explicar o que é resolução para vocês e vai ser bem legal. Mas até lá a gente vai aqui nas aulas online mesmo. Bom, então agora a gente começa o tema mesmo da nossa aula, que é envoltórios celulares, ou seja, o que está em volta da célula. Bom, quando a gente fala em envoltórios celulares, nós temos que entender que dependendo do tipo de célula que eu estiver falando, eu vou ter um tipo de envoltório. Mas um envoltório que toda célula vai ter é um envoltório chamado de membrana celular. Membrana celular, aqui eu peguei uma imagem, um desenho de uma célula, porque se eu colocasse uma foto, essa membrana ela é tão fina, mas tão fina que vocês não iam nem conseguir ver. Mas essa membrana, ela é uma estrutura bem fina que delimita a célula, que fica em volta de toda a célula. Diferente de uma parede celular. A membrana celular, ela é uma estrutura maleável, a gente vai falar disso daqui a pouco. E ela está presente, por exemplo, em todas as células. No caso de uma célula animal, que é o nosso caso, nós só temos membrana celular. Diferente de uma célula vegetal, que além da membrana que ela tem aqui dentro, ela também vai ter uma parede celular. A parede, ela é bem visível, até no microscópio óptico lá na escola, nós vamos conseguir ver essa parede. A diferença principal é que a parede celular, ela é rígida, ela tem um formato definido e ela não deixa aquele formato, não deixa de ter aquele formato. Diferente da membrana, que ela é mais maleável, ok? Então, a partir de agora, nós vamos falar da membrana
celular, ou membrana plasmática, ou membrana citoplasmática. Tudo é a mesma coisa. São diversos nomes para o mesmo material, tá? Bom, então, entre as características da membrana plasmática, e essa primeira característica, uma característica que nós vamos falar muito dela, é quanto à permeabilidade seletiva. O que é isso? Pensem o seguinte, você é um ser vivo formado por trilhões e trilhões de células. Então, tudo que você faz pelas células que você possui. E você faz para as células. Como assim, Ricardo? Bom, você come alguma coisa. Você acordou, tomou um café da manhã. Para que você come? Você come, o seu corpo faz a digestão, quebra, né, aquele alimento para liberar os nutrientes dele. Esse nutriente vai para dentro do seu corpo. E o que o seu corpo faz? Começa a distribuir esses nutrientes para as células. Então, você come para alimentar as suas células. Você respira para levar oxigênio às suas células. Então, tudo que você pega é para as suas células. Só que as nossas células, então, quando alguma coisa chega nela, ela tem que atravessar a célula. Com isso nós entendemos que a célula ela tem que ser permeável, ou seja, ela tem que deixar as coisas passar pela sua membrana. Só que ela não deixa passar qualquer tipo de estrutura, qualquer coisa. Ela seleciona o que ela quer. E como que ela seleciona? É um modo bem simples. Na parte de fora da célula, ela tem um tipo de açúcar chamado glicocálix. E esse glicocálix, ele fica reconhecendo as partículas. Se é uma partícula que ele reconhece, ele põe para dentro. Se ele não conhece, ele não pega. Então, olha aqui, por exemplo, essa imagem. Nós temos aqui umas bolinhas verdes que conseguem, umas bolinhas verdes que estão aqui do lado de dentro e conseguem sair. Tem aqui essa estrutura vermelha, que é uma proteína, a gente vai falar dela daqui a pouco. Ou pode ser para dentro, olha aqui umas bolinhas roxinhas que ela põe para dentro. Diferente dessas amarelas que estão do lado de fora, mas não conseguem entrar. Ou essas bolinhas pretas que estão dentro e não conseguem sair. Então, a membrana da célula, ela é seletiva. Ela escolhe o que entra e o que não entra. A segunda característica das estruturas da membrana plasmática é a composição dela. Não sei se vocês vão se lembrar, quando nós estudamos lipídios, entre os lipídios que nós estudamos, os tipos de lipídios, nós falamos dos fosfolipídios. E lá naquela época, nas aulas presenciais, eu falei para vocês que fosfolipídios eles iam estar presentes na constituição da célula, na formação das células. Então, olha aqui que legal essa imagem. Eu tenho aqui um fosfolipídio, ok? E vamos lembrar do que um fosfolipídio é feito? Ele tem essa parte de cima, que tem o glicerol e o grupo fosfato dele. Então, essa parte de cima é o glicerol do lipídio. E essa parte de baixo, essas perninhas aqui, essas cadeias carbônicas, são os ácidos graxos. E o que acontece? Vamos lembrar de mais uma coisa? Vamos lembrar que o glicerol nos fosfolipídios, eles são moléculas polares. Ou seja, eles conseguem se misturar com a água. Diferente dos ácidos graxos, que são moléculas apolares. Ou seja, não se misturam com a água. Só que acontece, a membrana da célula, ela tem que ser polar, tanto para fora quanto para dentro, porque ela tem que ter a capacidade de interagir com a água. Então, para suprir essa questão do ácido graxo não ser hidrofílico, o que acontece? A membrana da célula ela vai ter duas camadas de lipídios. E olha essa imagem aqui embaixo. A camada que é virada para fora da célula, vamos entender essa imagem aqui. Aqui eu tenho o lado de fora da célula e aqui embaixo o lado de dentro da célula, ok? E aqui eu tenho os fosfolipídios que fazem a membrana.
A primeira camada, ela tem o glicerol virado para fora. Ou seja, o lado de fora da célula, ele é permeável à água. E a camada de dentro tem o glicerol virado para dentro. Ou seja, o lado de dentro da célula também é hidrofílico. Ou seja, ele também tem afinidade com a água. Diferente do meio da membrana. É só o meio da membrana que não tem afinidade por água. Ok? Então, nós dizemos que a membrana ela é constituída de uma bicamada, ou seja, de duas camadas de lipídios. Ok? Uma virada para fora e uma virada para dentro. A terceira característica, entre as várias que existem, mas eu só estou pegando as principais para vocês, é a presença de proteínas de transporte. Então, se a gente vier para essa primeira imagem, que está mostrando aqui a permeabilidade seletiva, está vendo essas bolinhas vermelhas aqui e essas bolinhas azuis escuras? Isso daqui são proteínas de transporte ou proteínas de membrana. O que essas proteínas fazem? Essas proteínas pegam coisas que são normalmente alimentos que está do lado de fora e põe para dentro da célula. Ou o contrário, pega o que está dentro da célula e põe para fora. É como está mostrando esse GIF aqui. Então nós temos aqui a membrana com a bicamada lipídica e aqui no meio uma proteína de transporte. Percebam aqui, ó, chega um nutriente representado por essa bolinha vermelha, que quando se liga à proteína, a proteína joga ele para dentro. O mesmo acontece quando é o oposto, que é de dentro para fora. Então, as proteínas de transporte, elas transportam coisas de fora para dentro ou de dentro para fora. Coisas que não conseguem atravessar a membrana. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre tipos de transporte, ou seja, como que as coisas podem ir de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso, pode segurar que eu vou falar daqui a pouco, ok? Sobre essas três características, alguém está com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Pode falar. Você Isabela, tinha falado, né? o glicerol, ele é... Isso. O glicerol, ele é polar, né? Porque ele tem afinidade com a água, é isso? O glicerol, na verdade, ele é polar, ele é um tipo de açúcar que, na verdade, a função dele não é atravessar nada. Aqui eu não estou com nenhuma imagem. Lá para frente vai ter uma imagem que aparece o glicerol. Aí eu vou mostrar para vocês. Na verdade, ele é uma estrutura que fica reta aqui do lado de fora, ou do lado de dentro também pode aparecer. Mas aqui do lado de fora, quando alguma coisa que ele conhece toca nele, ele envia um estímulo para permitir a passagem dele, daquele alimento, daquele nutriente. Ok? No caso do glicocálix, do glicocálix, foi um glicerol aqui. No caso do glicocálix, ele é... Ah, não, está perguntando do glicerol, né, Isabela? Tá bom. O glicerol, confundi aqui a pergunta. O glicerol, ele tem afinidade por água. Então, se a água chega aqui na membrana, ela atravessa. Ok? Pro lado de dentro. Ok? Certo, então, é só isso. É só isso? É. Tá certo. Você faz uma pergunta simples e eu complico, né? Para que simplificar se eu posso complicar, né? Bom, alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Maravilha. Então vamos continuar aqui. Bom, vamos falar então dos tipos de transporte intermembrana, ou seja, os tipos de transportes que podem ocorrer entre a membrana. Como que as coisas podem vir de fora para dentro ou de dentro para fora da célula, tá? Primeiro, nós temos que separar esses tipos de transporte em dois grupos. O primeiro grupo é um tipo de transporte chamado de transporte passivo. E um segundo tipo é o chamado de transporte ativo. Qual a diferença entre um transporte passivo e um transporte ativo? São duas diferenças básicas. O transporte passivo, ele não há gasto de energia, ou seja, a célula não gasta ATP para poder fazer esse tipo de transporte,
ok? Então, não tem gasto de energia alguma. A segunda característica é que ela ocorre de acordo com o gradiente de concentração. O que é isso, gradiente de concentração? É simples. Vamos supor que eu tenho aqui a membrana da célula. Aqui é o lado de fora e aqui é o lado de dentro da célula. Vamos supor que um determinado tipo de nutriente, um nutriente qualquer, tenha em grande quantidade aqui, tenha uma concentração muito grande aqui fora. Mas dentro da célula, a concentração está baixa. O que acontece? Esses nutrientes que estão em grande quantidade, eles atravessam a membrana para poder igualar as concentrações. Então, quando alguma coisa vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, nós dizemos que está indo de acordo com o gradiente de concentração. Ou seja, está indo de um jeito natural, que é ir de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos. Na verdade, o termo correto é para onde eu tenho mais concentrado, de onde eu tenho mais concentrado para onde eu tenho menos concentrado. Ok? O transporte passivo é isso. É não gastar energia e os nutrientes caminharem de acordo com o gradiente de concentração. Ok? Alguém não entendeu o que é o transporte passivo? Professor, Pode falar, Ruth. fala de novo o que você falou agora, nutrientes, o quê? Eu tô escrevendo aqui. Ah, não, ok. Então, no transporte passivo, os nutrientes vão de um local com maior concentração para um local de menor concentração. Tá. E no transporte passivo. Tranquilos? Entendi. Obrigada. Maravilha. Pessoal, só lembrando, tá? Assim que a gente encerrar essa aula, inclusive faltam 10 minutos para eu acabar ela, esse vídeo eu vou postar ele no YouTube e depois eu vou colocar o link lá naquele post que nós abrimos no Escola Web. Aí você pode acessar lá e assistir ele de novo, quantas vezes você quiser, tá? Para poder tirar suas dúvidas. Mas pode perguntar, tá? Que isso não faço vocês não perguntarem. Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, no transporte passivo, ele pode ocorrer, e ele ocorre de 3 maneiras. A primeira maneira é a chamada difusão simples. A segunda maneira é a chamada difusão facilitada. E a terceira é a osmose. Pelo meu tempo, que eu só tenho aqui mais 9 minutos, eu só vou conseguir falar da simples e da facilitada. Na semana que vem, a gente se encontra de novo, que aí eu vou falar da osmose e vou falar do transporte ativo. E aí eu já vou falar também da parede celular. Tudo bem? Então, neste momento, eu só vou falar com vocês da difusão simples e facilitada. O que é a difusão, então? A difusão simples, ela ocorre de maneira que, olha essa animação que está aqui, esse GIF. Eu tenho aqui embaixo grande concentração de alguma coisa. E do lado de dentro, a minha concentração está muito baixa. Então, o que acontece? O que tem aqui deste lado atravessa a membrana naturalmente. Na difusão simples, o componente que for atravessar, atravessa pela bicamada lipídica. Ele não utiliza a proteína, ele vai pela membrana mesmo. Por isso que é chamada de difusão simples. Quais componentes fazem esse tipo de difusão? Principalmente os gases, o oxigênio, o dióxido de carbono. Então, ele ocorre principalmente para gases, ok? Então, por exemplo, você respira, o oxigênio é transportado pelo nosso sangue para ser levado para todas as células. Como que esse oxigênio que está no sangue entra na célula? Dessa maneira. As células que já consumiram seu oxigênio, está com uma concentração baixa, simplesmente o oxigênio atravessa o sangue e entra aqui nela, ok? De uma maneira, conforme diz aqui, difusão simples. Diferente de uma difusão facilitada, que conforme o nome já fala, ela é facilitada por alguma coisa.
Alguma coisa está ajudando esse tipo de serviço. A difusão facilitada, o transporte não ocorre pela bicamada lipídica, mas o transporte ele ocorre por um tipo de proteína, ok? Então percebam aqui mais uma vez esse GIF. Nós temos aqui uma grande concentração de alguma coisa deste lado, e deste lado a concentração está baixa. Então simplesmente esses componentes atravessam a proteína para poder igualar os gradientes de concentração, ok? Então a difusão facilitada, ela ocorre por uma proteína de transporte. E a difusão simples, ela ocorre pela membrana plasmática mesmo. Ou seja, a difusão simples, ela ocorre pela bicamada lipídica. Alguém não entendeu ou quer alguma outra explicação sobre difusão simples e difusão facilitada? Primeiro ano, vocês estão aí? Não, o senhor pode continuar. Não, senhor. Ah, maravilha. Então, como que eu guardo? Difusão simples pela bicamada e difusão facilitada por proteínas, ok? Eu tenho aqui 5 minutos, mas eu não vou falar da osmose agora, porque eu quero dedicar um tempo a mais para ela, porque ela vai ser muito importante para nós nos próximos estudos aí. E aí, como a gente vai falar muito sobre os tipos de meio, eu não quero deixar dúvida. Então, eu vou parar por aqui a nossa aula. Semana que vem, quando eu marcar a nossa próxima aula online, o tema vai ser o mesmo, tá? Vai estar lá sobre... Aí é osmose, né? Oi? Aí é osmose, né? Aí eu vou falar sobre a osmose, que é o último tipo de transporte passivo, e sobre o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. E aí eu já vou falar também da parede celular. E a gente vai encerrar os envoltórios celulares. Tudo bem, galerinha, até aqui? Tudo bem, senhor. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus.